Bombeiros, policiais civis e militares, mineradores, eletricistas, metalúrgicos. Estas são algumas das muitas profissões que oferecem risco à vida do trabalhador. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre profissões perigosas. Saiba quais são os direitos trabalhistas para quem exerce esse tipo de atividade. Vamos ver o que diz o artigo 5º da Constituição. A Carta Magna diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão por lei. Sobre o tema, eu converso agora com Tomás Nina, advogado e professor de Direito do Trabalho, e com Renata Mulho, técnica em Segurança do Trabalho, que conversa com a gente pela internet. E antes de começar aqui o nosso bate-papo, vamos assistir a uma reportagem da Rádio TV Justiça sobre decisão do STF em que o Estado de São Paulo deve indenizar fotógrafo ferido durante a manifestação. O fotógrafo Alex Silveira foi ferido quando registrava uma manifestação de professores em São Paulo em 2000. Ele levou um tiro de bala de borracha da Polícia Militar e perdeu a visão de um olho. O Tribunal de Justiça paulista reformou a decisão de primeira instância e o profissional perdeu o direito à indenização. Para o TJ, o fotógrafo foi culpado pelos ferimentos porque assumiu riscos ao permanecer na manifestação. Com exceção do ministro Nunes Marques, todos os outros ministros votaram a favor da responsabilidade civil do Estado de São Paulo para que o fotógrafo seja indenizado, porque ele fazia a cobertura jornalística com interesse público e foi surpreendido pelo confronto. Chega a ser quase bizarro quando se afirma que o jornalista não teria se desviado da bala. Imagina se a cada momento do que nós estamos vendo tão amarguradamente no Brasil, de pessoas mortas por causa de balas chamadas perdidas, mas que acham suas vítimas, se a gente tivesse que levar em consideração esse tipo de observação, mais ainda pelo Poder Judiciário. O fotógrafo Alex Silveira comemorou a decisão. Fico feliz que liberdade de imprensa está defendida. Fico feliz que a integridade física pode ser ressarcida por um erro e uma imperícia do Estado. E fico feliz principalmente por poder dar um acalento de segurança, ou pelo menos um norte para se seguir em casos parecidos como esse. O caso tem repercussão geral. A decisão valerá para situações semelhantes em todo o país, envolvendo cobertura jornalística em manifestações. Os ministros apresentaram duas teses. Prevaleceu a do ministro Alexandre de Moraes, como anunciado pelo ministro Luiz Fux. É objetiva a responsabilidade civil do Estado em relação ao profissional da imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística em manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes. Cabe a excludente da responsabilidade da culpa exclusiva da vítima nas ocasiões em que o profissional de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas em que haja grave risco à sua integridade física. Doutor Tomás, podemos dizer que repórter fotográfico também é uma profissão de risco? Essa decisão do STF cria aí uma repercussão geral? Sim, nesse caso podemos dizer, de fato, o Supremo Tribunal Federal analisou a questão no RE, na repercussão geral de 1055, e declarou, sim, a responsabilidade objetiva do Estado nesse episódio específico. Era uma situação onde houve uma greve de professores, o fotógrafo estava lá para registrar essa situação, houve um tumulto e o fotógrafo foi alvejado no olho, perdeu a visão e o Supremo Tribunal Federal declarou a responsabilidade objetiva decorrente do fato. E aí o Estado foi condenado a pagar uma indenização de danos morais e materiais a esse fotógrafo. Doutora Renata, e como são definidas? Quais são as profissões de risco? O que elas têm que envolver para serem classificadas dessa forma? Bom, existem as normas regulamentadoras. Nós temos a IR16, que é classificada como atividades perigosas, e a gente tem classificado como atividade perigosa quem trabalha com possíveis explosões, quem trabalha no ambiente com possíveis roubos,
com possíveis brigas. Então, tudo isso está classificado no chamamos de norma regulamentadora número 16. Doutor Tomás, e a CLT e o Código Civil também tratam desse assunto, também trazem aí especificidades sobre atividades perigosas? Sim, sim. Principalmente a CLT. O artigo 193, caput até o seu inciso 3º e parágrafo 4º, tratam exatamente sobre o que são as atividades perigosas e o que deve ser feito e o que deve ser remunerado quem trabalha nessa situação. E no Código Civil? No Código Civil nós temos ali o artigo 927, que também trata da responsabilidade objetiva em situações de risco. E aí sim, aí você cumulando com esse artigo 193, você consegue chegar a eventual indenização. E na prática, quais são os direitos assegurados a esses trabalhadores? Vejam bem, os trabalhadores que se encontram nessas condições perigosas, eles têm um direito, por lei, no artigo 193, a um adicional de periculosidade de 30%, valor com base de cálculo no seu salário. Além do mais, existe essa possibilidade da atividade de risco desses trabalhadores terem uma indenização em eventual acidente, como foi o caso, uma responsabilidade objetiva no pagamento de indenização por danos morais e materiais, o que não ocorre em atividades que não são de risco e não são consideradas perigosas. Doutora Renata, e quem é que fiscaliza se está sendo cumprido tudo como determina a lei? Essas normas regulamentadoras, elas são regulamentadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência, na qual também tem aí o dever e o intuito de fiscalizar se, de fato, empresa, empregador e empregado estão aí seguindo as normas como devem ser. E a gente sabe que todo trabalhador, né, que tem alguma atividade assim, não de risco, mas que tem alguma coisa a mais, ele tem o equipamento de segurança. Nesse caso aí, o equipamento ele é ainda mais protetor. Como é que funciona, doutora Renata? Sempre há um risco, né, gente? Por mais simples que esteja o ambiente de trabalho, sempre há um risco, até mesmo no ergonômico. E é de extrema importância que todo local de trabalho haverá pessoas expostas a esse risco, deve sim fazer uma avaliação e identificar os riscos. Identificando os riscos, aí sim nós conseguimos identificar quais são os equipamentos de proteção que de fato vão proteger esse empregado e calcular e conseguir proteger a vida desse empregado, a integridade desse empregado. E cabe à empresa, doutora Renata, fornecer todo o equipamento que seja necessário para a segurança do empregado? Cabe à empresa, sim, Flávia. Nós temos a norma número 6, que é sobre equipamento de proteção individual. Então, percebe que nós temos dois pilares. Nós temos o dever da empresa, sim, de entregar para o empregado esse equipamento. E também temos o dever do empregado. Ele também precisa entender por que ele está utilizando, que é para protegê-lo, e ele também deve cuidar, zelar e armazenar de forma que esse equipamento seja adequado e tenha a vida útil na qual o fabricante indicou. Todo mundo tem que fazer a sua parte, né, doutora Renata? Exatamente. Doutor Tomás, e se a empresa não entrega os equipamentos necessários, ela pode ser multada pelo Ministério do Trabalho, pela Delegacia Regional do Trabalho? Certamente. Além de ser multada por esses órgãos administrativos fiscalizadores, ainda pode sofrer também sanções na Justiça do Trabalho se eventualmente esse empregado ajuizar alguma reclamação trabalhista. É dever da empresa, ainda mais em atividade de risco, fornecer todos os tipos de equipamentos de proteção individual e coletivos para salvaguardar a vida e a saúde deste empregado. E esse é um assunto que gera dúvidas. Vamos a uma pergunta de telespectador. Como as horas de trabalho são regulamentadas para as profissões perigosas? Doutor Tomás, tem diferença, né? Eventualmente, em algumas atividades perigosas existem sim. Eu dou como exemplo aqui a atividade de segurança, de patrimonial e de vigilante, que eles normalmente trabalham
em 12 por 36. Por quê? Porque aquele descanso tem que ser além das 12 horas da interjornada. Então, isso aí normalmente é negociado por negociação coletiva, convenção coletiva, mas desses casos especificamente, o hábito, o normal, a legislação é que se aplique a jornada de 12 por 36 nessas duas situações. E sempre é concedido, doutora Renata, algum tipo de benefício, seja um pagamento extra ou um descanso diferenciado, como o doutor Tomás falou aqui, a quem exerce uma profissão de risco? Como o doutor Tomás já avisou, né, apenas para ressaltar, sim, o empregador que estiver exposto à periculosidade, ele tem sim um adicional no salário base. E isso já está na convenção coletiva, ele tem que receber sempre aquele adicional, isso varia de acordo com a profissão ou é alguma coisa fixa? Geralmente, nós temos já fixado pela CLT. Porém, se a convenção coletiva e a convenção coletiva oferece algo a mais, sabe-se que devemos seguir, que está em CLT mais convenção coletiva. Então, cada categoria precisa ficar atenta à sua convenção coletiva, claro. E o que a gente pode dizer, doutora Renata, em relação à capacitação? Porque muitas vezes a pessoa precisa aprender a operar uma máquina diferenciada ali. O que é feito? É dado um curso antes? A pessoa tem que ter uma capacitação diferenciada? O dever da empresa, Flávia, é treinar o empregado. Começa por aí. O empregado ele precisa saber quais são os riscos que ele estará exposto. Isso está muito claro na regulamentação número 1, trata-se de ordem de serviço. Então, o empregado ele vai entrar na empresa, tem os documentos, fez o exame admissional, ele precisa passar pela integração. Ele precisa saber o que ele vai fazer nessa empresa. Se ele estiver apto a operar na máquina, tudo bem, tem documentos que comprovem, tem certificados de treinamento. Se não tem, a empresa é obrigada a fornecer, já que ela quer que ele faça essa função. Doutor Tomás, e no caso do trabalhador que exerce uma atividade de risco e fica temporariamente impedido de trabalhar naquela atividade? Por exemplo, uma mulher que fica grávida e não pode se submeter a uma possível contaminação com algum produto químico. O que a empresa tem que fazer em relação a essa pessoa? Ela tem a estabilidade garantida, né? Perfeitamente. O que a empresa deve fazer? Ela deve realocar este empregado que não está periodicamente podendo exercer essa atividade, uma atividade administrativa, uma outra atividade, até que acabe, cesse aquele impedimento dela trabalhar ou dele trabalhar na atividade fim que ele exerce dentro da empresa. E, nesse tempo, a pessoa deixa de receber o adicional de periculosidade, que a gente falou que ela faz jus quando exerce atividade de risco? A depender do período que fica afastado, pode ser que ocorra, mas em regra não perde o seu adicional, porque é uma questão bem temporária e um período específico. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa e vamos a um intervalo. O artigo 5º volta já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre profissões perigosas. Saiba quais são os direitos trabalhistas para quem exerce esse tipo de atividade. Sobre o tema, eu continuo conversando com Tomás Nina, advogado e professor de Direito do Trabalho, e com Renata Mulho, técnica em Segurança do Trabalho, que conversa com a gente pela internet. Doutor Tomás, o que é o auxílio periculosidade, que a gente já falou aqui no primeiro bloco, e quando é que ele tem que ser pago? Então, o adicional de periculosidade, ele é expressamente previsto na CLT. Ele, na verdade, é um plus salarial de 30% para esses empregados que efetivamente exercem atividade periculosa. A própria CLT, no artigo 193, especifica algumas atividades que ali permitem que o empregado receba esse adicional de 30%. Inclusive, uma profissão que é expressamente determinada na CLT é o dos motociclistas, os famosos motoboys. A CLT, no artigo 194, já declarou expressamente que é uma atividade periculosa.
E isso às vezes a gente não percebe, né? A gente vê ali o motoboy o tempo inteiro na rua e o risco é diferente, né? Ele sofre com o trânsito, né? Exatamente. E aí, como diz a própria CLT e a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, na sua súmula 364, diz que se o contato com a periculosidade é permanente, não é habitual, você tem sim esse direito a receber o adicional de periculosidade. E que outras profissões a gente pode dar de exemplo, doutora Renata, que não são tão comuns como a gente falou aqui no início do programa, de mineradores, bombeiros, esses a gente sempre sabe. Mas, por exemplo, frentista de posto de combustível também tem direito a esse adicional? Tem direito também, você percebe que está ao nosso redor, frentista, eletricista, então fazem parte de fato da nossa rotina. E às vezes, né, as pessoas não têm essa percepção, né, doutor, de que um motoboy está exposto ao risco, sim, é um veículo de duas rodas e a gente precisa, sim, ter um olhar diferente para esses profissionais. Então, nós temos frentista, sim, claro, tem direito, e temos também quem trabalha com eletricidade, que também tem direito. Radiação ionizante, então aí nós temos várias profissões que precisam ter um olhar especial para a periculosidade, sim. Agora a senhora falou de eletricista e muitas vezes a gente contrata um profissional para fazer um serviço ali rápido em casa. Quem contrata esse profissional também tem responsabilidade, mesmo que não seja uma empresa, doutora Renata? Quem contrata esse profissional também tem responsabilidade, porque ele está no seu ambiente, ou no seu ambiente de trabalho, ou no seu condomínio residencial, até mesmo em sua residência. Então, é prudente, né, você entender qual é o profissional que você contrata. Porque é um benefício, você está deixando de ter vários problemas, tanto para o profissional, quanto para você, quanto para a sua família, ou até mesmo para o seu ambiente laboral. Então, é prudente, sim, você tomar cuidado, porque, sim, isso pode também envolver outras pessoas. E é importante verificar se eles estão usando os equipamentos de segurança, né, doutor Tomás? Exatamente. Às vezes a gente contrata uns eletricistas em informalidade, principalmente em residências, em condomínios, e as pessoas responsáveis pela contratação não verificam se aquele eletricista está utilizando a sua luva, o seu capacete, enfim, os materiais de equipamento de proteção que ali podem ajudar em eventual acidente de trabalho. Podem prevenir um mal maior, né? Exatamente. Agora, se acontece um acidente numa empresa, o trabalhador tem à disposição dele os EPIs e não usou. Faz diferença para a Justiça do Trabalho nesse caso? Olha, faz diferença. Faz diferença no seguinte sentido. Se a empresa efetivamente deu esse equipamento de proteção individual, ensinou esse empregado a utilizar, cobrou a sua utilização e fiscalizou, aí faz diferença. Aí cabe, inclusive, até uma justa causa a esse empregado. E, eventualmente, em um acidente de trabalho, pode haver a ausência de responsabilidade da empresa, que seria uma excludente de culpa da empresa. Essa é uma situação em que o empregado dá a causa ao acidente, muito embora ele tenha sido fiscalizado, informado, tido cursos periódicos sobre a utilização desses equipamentos e não o fez porque é desobediente. E ali põe em risco a própria vida dele e, inclusive, a perder o emprego. E o empregado pode se recusar a realizar alguma atividade ali que seja de risco, se não estiver devidamente elencada ali no contrato dele, doutor Tomás? Perfeitamente. Ele pode se recusar a realizar atividades de risco quando verificado que a empresa não cumpriu com o dever dela de fornecer aquele equipamento, de fornecer, de dar cursos explicando, ensinando aquele empregado a fazer aquela atividade, aí ele pode se recusar sim. E se acontecer um acidente, mesmo que a empresa não tenha sido responsável diretamente, foi alguma coisa involuntária, se ele estiver usando os equipamentos tudo certinho, a empresa tem que assumir a parte dela na culpa? Provavelmente sim. Nesse caso específico, a gente tem que analisar qual seria a situação fática. Mas se houve regularidade no fornecimento dos EPIs e se houve regularidade por parte também do empregado, um caso fortuito, uma responsabilização de terceiros,
normalmente a empresa poderá responder sim por essa questão indenizatória. E nós vamos a mais uma pergunta de telespectador. Vamos conferir. Qual a diferença entre trabalho perigoso e insalubre? Doutora Renata, muitas vezes a gente mistura, mas é diferente, né? Insalubre, a gente pensa assim, a pessoa está exposta, ela já está naquele cenário. Então, imagina uma tecelagem com vários reais ligados àquele ruído. Então, vai ter um ruído acima do limite de tolerância de exposição. Então, a empresa precisa entregar o equipamento de proteção, ou para neutralizar, ou para reduzir o agente, que seria o ruído. Um outro fato, calor. A pessoa está exposta ao calor, ela está naquele cenário. Também há insalubridade, porque existe uma tabela de limite de tolerância para o calor. Passou desse limite de tolerância, essa temperatura pode trazer dano ao empregado. Frio também. A periculosidade, a gente consegue definir de outra forma. Há o risco. Há a possibilidade. Então, vamos supor, por que o eletricista tem direito à periculosidade? Porque há a possibilidade de um choque elétrico. Vamos falar agora de um outro assunto. A gente está falando muito aqui da questão física dos empregados que são submetidos, seja a trabalhos insalubres ou perigosos. E a questão mental? Tem que ter também uma proteção, um trabalho para garantir a saúde mental desses funcionários, doutor Tomás? Sim, é dever também da empresa garantir a saúde mental desses empregados, muito com as políticas institucionais na empresa, como essa questão da jornada de trabalho, como a questão de cursos, como a questão enfim, de ginásticas laborais, esse tipo de atividade que vai afastando o risco de uma doença mental nessas pessoas que trabalham já num estresse acima do nível normal do indivíduo. A gente sabe, né, doutora Renata, que o estresse, ele é bem problemático e causa muitos problemas, né? São muitos os trabalhadores que acabam se afastando por uma questão como essa? Sim, porque já é uma situação de tensão, né, Flávia? Eles precisam estar em alerta. E o estado de alerta, se você ficou o tempo todo em estado de alerta, com o passar dos anos, você vai sentindo, né, essa tensão. Imagina um motoboy, ele precisa fazer as entregas, ele precisa estar atento ao trânsito, ele tem um tempo para entrega. Então, imagina um eletricista, ele precisa calcular cada ação que ele tiver ali, independente de uma rede energizada, isso também dá um tema bem interessante. Então, enfim, e aí com o passar do tempo, essas pessoas podem sim ter algum dano. Por isso que é importante, é dever da empresa, contratou o empregado, cuidar da saúde desse empregado, no todo, né? Porque a gente tem que entender que somos um todo, não tem como eu ser a Renata na minha empresa, eu ser a Renata na minha comunidade, não tem como a gente separar isso. E as empresas estão se dando conta disso, sim, e nós temos aí um avanço muito significativo das empresas brasileiras que estão cuidando dos seus empregados, da saúde física, estão cuidando aí das profissionalizações e estão, sim, oferecendo medidas para que os empregados cada vez mais possam ter uma vida de qualidade e desempenhar aí as suas funções. E vamos à última pergunta de telespectador. Caso o funcionário não siga as orientações de segurança, ele pode ser demitido? Doutor Tomás, isso pode acontecer? Sim, certamente. É obrigação do empregado seguir todas as diretrizes da empresa, principalmente para evitar qualquer tipo de risco de acidente. E sim, se ele não seguir, ele pode inclusive ser dispensado por justo motivo. E isso mesmo que ele não cause nenhum acidente? Mesmo que ele não cause nenhum acidente, porque a empresa ali também está cuidando para que isso não ocorra e evite eventual acidente. Então, doutora Renata, antes de terminarmos aqui, vamos falar de um assunto importante também. A aposentadoria é diferente, né, para esses trabalhadores? Sim, o cálculo é diferente, porque houve uma exposição, né, Flávia? Então, o cálculo é diferente, o olhar é diferente, porque houve, sim, uma exposição aí a um risco limite.
E se o trabalhador quer saber se ele tem direito a esse benefício que ele não está recebendo, se ele pode se aposentar antes, onde é que ele pode buscar essa orientação, doutor Tomás? Ele pode buscar, se a atividade dele é de risco, ele vai verificar isso no CBO, ele vai verificar isso junto à própria autarquia federal e vai exigir os direitos dele para se aposentar de forma especial. E essas atividades de risco, elas são reclassificadas periodicamente, doutora Renata? Pode acontecer de uma categoria que não era incluída passar a ser incluída? Pode acontecer, Flávia, não é comum, mas pode acontecer. Nós estamos num movimento muito dinâmico. Muitas funções novas aparecendo, inteligência artificial aí a todo vapor. Não é comum, mas eu acredito sim que muitas coisas irão acontecer. Hoje nós temos já mais de 30 normas regulamentadoras, então temos um número maior de normas regulamentadoras, e é um movimento, né? É um movimento, é vida, então pode ser sim que em breve a gente tenha ali algumas novidades. Deixar de ser classificado como perigoso ou insalubre, eu acredito que não, só se houver uma alteração assim, muito significativa no cenário nacional. Mas, ao passar dos anos, com novas atividades surgindo, eu acredito que sim, em breve teremos aí algumas outras funções inclusas, sim. Bom, e o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutor Tomás, doutora Renata, muito obrigada pela participação no artigo 5º. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Spotify. Até o próximo artigo 5º. Tchau!